Bom dia a todos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu gostaria de compartilhar com vocês, uma vez encerrando uma palestra numa Semana Espírita do Distrito Federal, o público gentilmente aplaudiu. E eu indaguei do meu mentor espiritual por que o público aplaude. Aí, como todo mentor espiritual que se preza, ele respondeu com outra pergunta. Disse assim para mim mentalmente: você acha que esses aplausos são para você? Aí eu, teimoso, voltei a indagar: não são não? Ele disse: não, esses aplausos são para eles que tiveram a paciência de lhe ouvir. Aí toda vez eu aplaudo também, porque na verdade os aplausos são para vocês. Eu gostaria de fazer uma divulgação, com a permissão da organização do evento, a questão do canal Gotas de Luz, que vocês podem acessar pela FEB TV, no YouTube. Vocês poderão também assistir aos programas. Alguns deles estão disponíveis de forma free, livremente. Outros têm uma assinatura mensal, mas acho que vale a pena a gente conhecer. O nosso tema, como foi anunciado, faz parte do Sermão do Monte, que é exatamente as chamadas bem-aventuranças que Mateus registra no seu capítulo 5, inicialmente. O Sermão do Monte é tão vasto, é tão bonito, tão completo, que Mateus utilizou os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho em que registra a vida de Jesus, os seus ensinos, e Lucas fez um resumo no capítulo 6 do Evangelho que ele registrou. O Sermão do Monte maravilhoso, transformador. E começa com as bem-aventuranças, conforme dissemos ontem. Jesus, vendo a multidão, ele sobe a um monte, assenta-se, os discípulos se aproximam dele e ele abre a boca, os ensinando, dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem quiser saber mais das bem-aventuranças, tem que ler o Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós temos só nessa expressão 3 a 4 perguntas que a gente pode fazer. São 4 perguntas. Primeiramente, o que significa bem-aventurados? Depois, o que são mansos? Depois, o que é herdar? E, finalmente, que terra é essa? Simples, não é? Quando a gente vai estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, nós ampliamos a nossa visão, porque o Espiritismo tem essa missão de extrair da letra o Espírito, do texto o conceito, para que a gente possa trazer para o nosso entendimento atual o que o Cristo dizia à sua época. Porque como verdades são atemporais, não tem tempo. E Kardec nos deixa de maneira muito clara, registrando a orientação dos Espíritos, uma frase que ficou como uma espécie de frontispício ou epígrafe registrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé raciocinada é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Tão simples, não é? A fé raciocinada, ou seja, nós espíritas, simpatizantes do Espiritismo, aprendizes do Evangelho de Jesus à luz da doutrina, nós raciocinamos. Nós não simplesmente acreditamos por acreditar, sem uma lógica, sem uma busca de entendimento. Então, esse raciocínio nos permite o entendimento, a compreensão, a lógica. A gente sabe por que acredita e busca muito, de fato, os porquês da nossa existência. Então, uma fé raciocinada é uma fé que nos leva a uma compreensão superior, que nos satisfaz a capacidade de entendimento, porque busca, porque perquire, porque pergunta, indaga
e encontra as respostas que vão satisfazer a nossa razão. Por isso o esclarecimento, fé raciocinada, e que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, é atemporal, porque é verdade. A verdade que é absoluta é atemporal, ela não é a moda que passa, é uma realidade que permanece. Por isso, não é transitória, não é impermanente, é permanente, é para sempre. E a mensagem de Jesus é uma mensagem verdadeira que nos toca. Quando ele fala bem-aventurados, é uma espécie de promessa, não é? A gente sente assim. Bem-aventurados são o quê? São os... Quão felizes serão? Quão plenos, plenificados, repletos em espírito estarão? Por isso, bem-aventurados. A mensagem do Evangelho, que significa boa nova, é a mensagem da novidade que muda. Não é do modismo que fica por pouco tempo e depois vai embora. Mas é algo efetivamente transformador, que nos renova. Por isso, boa nova. É a notícia nova, é a novidade que nos chega para nos transformar e que fica conosco para sempre. Então, bem-aventurado, quão felizes serão. É a mensagem de alegria, de júbilo, que é uma alegria íntima, que o Evangelho nos traz. Quão felizes serão, bem-aventurados os mansos. Ora, o que são os mansos? O que é mansuetude? É exatamente o oposto daquele que é violento, que é colérico, que é raivoso. E Allan Kardec é tão sábio que ele, em um Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica um capítulo inteiro, que é o capítulo de número 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque brandos, nessa tradução, em outra tradução são os mansos. Pacíficos, em outra tradução, são os pacificadores. Ele associa, aglutinando o conteúdo de uma maneira tão inteligente para facilitar a nossa compreensão. Então ele toma todo esse conceito da mansuetude, o conceito do pacifismo, para nos dizer a respeito do que a gente pode conquistar com esse comportamento. E a gente fica pensando assim, será que eu sou manso? Por dentro, na minha intimidade, eu posso me considerar manso? Todos nós conhecemos aquela história de um jovem que ficou muito curioso diante de um índio norte-americano, já ancião, que revelava na sua experiência uma maturidade espiritual admirável. E o jovem ficava assim embevecido, porque era um verdadeiro guru, esse índio. E ele então chega e pergunta para o índio, mas como é que você conseguiu chegar nesse ponto, tamanho de elevação, de serenidade, de iluminação, de equilíbrio interior? E aí o índio respondeu, dizendo que tinha dentro dele 2 cachorros. Se lembraram? 2 cachorros. Um é muito bom, o outro nem tanto. E os 2 vivem em constante conflito. Um está de encontro ao outro. Aí o jovem fica curioso, como o jovem é normalmente. Mas afinal de contas, se eles estão sempre brigando, quem é que vence essa batalha, essa briga? Aí veio a resposta mais sábia ainda. O que vence a batalha, a briga, é aquele que eu alimentar mais frequentemente. Olha que interessante. É como se dentro de nós tivéssemos realmente uma dicotomia. Nós somos um tanto quanto... Como é que é o nome daqueles indivíduos que têm altos e baixos mesmos? Bipolares, não é isso? É uma bipolaridade impressionante. Ora nós estamos de um jeito muito bem, ora nós estamos de um jeito que não é tão bem assim. E é um conflito, uma luta. E a gente tem esses animais dentro de nós. E às vezes é difícil domar a fera, não é não? Vocês se sentem assim? Às vezes alguém nos irrita, chega provocando, e a gente aprende no Evangelho que tem que ser manso. Aí o que a gente vai fazer?
Como ser manso diante de uma provocação? Me lembro do meu papaizinho, hoje com seus 86 anos, ele dizia o seguinte, contando uma história que aconteceu com ele. Meu filho, eu já estava com uma certa idade, era menos idoso do que eu sou hoje, isso do jeito dele, muito simples. Papai nunca foi à escola, nunca pisou numa sala de aula. E ele sabe ler para ele, sabe escrever para ele. E ele diz assim, Deus é tão bondoso que me deu a leitura e a escrita para mim. Ele não consegue ler em voz alta, considerado analfabeto por muitos, mas ele consegue ler para ele. E ele diz assim, meu filho, em outra encarnação eu quero ser inteligente como você e como o Carlos. O Carlos é meu irmão mais velho, né? Carlos Campetti. Aí eu digo assim, papai, já que o senhor está pedindo a Deus, peça para o senhor ser efetivamente inteligente, né? E sabe, o senhor vai ter oportunidade de estudar, de aprender, então seja inteligente mesmo. Nós somos aqui todos aprendizes, graças a Deus. E o senhor já está começando agora, porque vai chegar no plano espiritual, vai ter oportunidade de estudar, de aprender mais, volta já com um novo aparelho somático, fisiológico, com os instrumentos cerebrais já bem mais desenvolvidos, certamente vai conseguir aprender a desenvolver, né? E ele dizia o seguinte, pois é, aconteceu comigo, você acredita, meu filho? E à medida que ele ia falando, eu ia ficando um tanto quanto raivoso dentro de mim. Pois é, um jovem outro dia chegou, e não é que esse jovem me ofendeu, eu fiquei ofendido porque ele me falou uma coisa que eu não gostei. Ele me desafiou, e além disso, ele me deu um tapa. Aqueles tapas que o Alberto se referiu aqui, né? Com aquele carinho todo, a pessoa deu um tapa no outro. Ora, meu pai já era uma pessoa relativamente idosa. À medida que ele foi contando essa história para mim, o animal que reside na minha intimidade veio à tona e eu... Ai, o que fazer numa hora dessa, né? Só dele contar eu já fiquei com raiva. Aí eu, papai, o que o senhor fez? Ah, meu filho, eu ofereci outra face para ele. Eu falei, meu Deus, meu papaizinho tão elevado assim, um filho tão ignorante ainda. Mas como é que o senhor fez isso? Ah, eu olhei para ele e disse aqui, bate desse lado, seu desgraçado. Papaizinho estava bom até a primeira parte, não precisava da última, não é? Mas nós temos isso, uma dificuldade extraordinária ainda quanto a esse controle emocional. Ser manso é ser educado nas nossas emoções. É elevar um patamar sentimental de tal maneira que a gente consiga demonstrar o amor que a gente tem para com o outro. E nem sempre isso é fácil, porque a gente tem esses desafios enormes, esses enfrentamentos, e nos chegam as chamadas provas de fogo exatamente para testar-nos nos nossos calcanhares de Aquiles. É impressionante. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. A fragilidade, o ponto fraco. A concupiscência. É como um filho do Divaldo, não sei se nós sabemos aqui, Divaldo tem mais de 600 filhos registrados, é uma coisa extraordinária. Tivemos a oportunidade de estar na Mansão do Caminho agora em fevereiro, num trabalho sobre Chico Xavier, e conhecemos o filho do Divaldo, que é médico. Ele mora lá na Mansão do Caminho, faz um trabalho muito bonito, e ele é bem espirituoso, e ele dizia assim para nós, olha, eu, com toda a minha humildade, vou dizer para você que eu consigo superar tudo. Aí eu fiquei ouvindo, falei, meu Deus do céu, né? Que humildade é essa? Eu resisto a tudo, a qualquer coisa. Eu falei, vixe Maria, que nível que chegou esse indivíduo? Só não resisto a uma coisa. Aí eu falei, ele tem um ponto fraco, né? Tem o calcanhar de Aquiles, como todos nós, já fiquei um pouquinho mais confortável. Eu só não consigo resistir, completou ele, à tentação. Aí é complicado, né? Essa tal da tentação, que é a chamada concupiscência a que Timóteo, jovem, se refere, nós somos tentados em nossa concupiscência. Ou seja, nós vamos ser apunhalados no nosso ponto fraco, no calcanhar de Aquiles, que a mãe tanto protegeu o filho, não é? Que o mergulhou num líquido que o tornava invencível, segundo a mitologia grega, só que ela segura o filho pelo calcanhar. Ele fica todo protegido com aquele líquido invencível, um soldado maravilhoso, mas onde a mãe segurou, mãe sempre protege, né? Super protege, uma coisa maravilhosa. Ele ficou frágil. Então, o calcanhar de Aquiles que nós todos temos. Ali, nessa fragilidade, na nossa concupiscência, a gente vai ser tocado, vai ser tentado.
E até a simbologia da tentação do Cristo, né, como de fato uma simbologia para o nosso aprendizado, porque Cristo não tinha fragilidade alguma, então não tinha por que ser tentado. Como é que o governador espiritual da Terra, aquele que cocriou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos antes, né? Nós éramos espíritos ainda, talvez dando os primeiros passos, espíritos primitivos, engatinhando, se é que fôssemos, e Jesus já era um espírito puro. Como é que ele poderia ser tentado? Aquilo é uma simbologia para dizer que nós realmente temos essa dificuldade, essa dicotomia, esse bem e esse mal, essa sombra e essa luz, essa doença e essa saúde, esse dia e essa noite. Todos nós temos isso. E a gente vive nesse conflito. Bem-aventurados os mansos. Às vezes eu quero ser manso e ainda sou colérico. Aí a gente vai e culpa o nosso corpo. Allan Kardec reúne nesse capítulo 9 exatamente uma mensagem de Hahnemann, que é aquele que nos trouxe a homeopatia, não é? Para dizer que não é do corpo a culpa, e nem do espírito é a culpa. Porque o espírito não tem culpa. O espírito tem o quê? Começa com res e acaba com responsabilidade. É isso mesmo que vocês pensaram. É a responsabilidade, porque a consciência de culpa nos chafurda, né? Nos abaixa. Há uma autoestima que vai lá para baixo, a gente entra, de repente, num desânimo, começa a ficar assim, um tanto quanto aflito, numa coisa íntima que nos incomoda, quando a gente se dá conta, não dá conta mais. A gente está deprimido. A autoestima foi praticamente abandonada, ou ficou lá embaixo. E a gente precisa se valorizar. Então, nada de culpa, porque a culpa nos leva a um peso que a gente não precisa carregar. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de assumir efetivamente o que nós fazemos, os nossos equívocos, levantar a cabeça, botar os pés no chão e ter a disposição para corrigir. E a reencarnação é essa bênção que nos enseja as corrigendas, como a gente vê na questão 132 e 167 de O Livro dos Espíritos. Kardec é tão sábio que a gente sabe pouco a respeito não só da sua vida, mas como do trabalho de missionário que ele foi. A questão de número 132 pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação? E a 167 pergunta assim: qual o objetivo da reencarnação? Sabiam disso? A gente já leu tantas vezes, né, mas não se deu conta ainda. Um é encarnação, outro reencarnação. Quando você vai estudar a resposta é basicamente a mesma. Nós estamos aqui para o quê? Para evoluir, para crescer, para nos desenvolver, para adquirir hábitos salutares que a gente ainda não tem, virtudes que nos faltam e, ao mesmo tempo, trabalhar vícios que nos sobram para que possamos dele ou deles nos liberarmos. Então nós temos essa dicotomia, essa situação conflitiva dentro de nós e a gente precisa superar isso. Depende de esforço. A encarnação nos enseja também colaborar com a obra divina, que é uma obra perfeita. Então o que a gente tem que fazer? Temos que fazer muito, porque é uma obra perfeita, mas não é completa. Olha que coisa interessante. Parece contraditório, né? Mas Deus não fez a obra pronta, acabada, porque se tivesse feito não teria sentido a nossa própria existência. A razão da nossa existência, então, é dar sentido à nossa própria vida pelo trabalho de colaboração com Deus, na cocriação que a gente possa realizar, mesmo que seja em plano menor, como nos ensina André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. São as cocriações em planos maiores que espíritos mais evoluídos, purificados já o fazem, como Jesus, porque a Terra é fruto do seu psiquismo extraordinário, dessas coisas maravilhosas que a gente pode ver, essa mãe Gaia que nos recebe, que merece tanto o nosso carinho, e a promessa que o Divino Amigo faz. Os mansos serão bem-aventurados, os mansos serão felizes, não os violentos, não os coléricos, não aqueles que empregam a força, mas os que trabalham o amor, porque estes herdarão a terra.
Ora, o que é herdar? Parece que a gente recebe uma dádiva, não é? Um regalo, um presente, prontinho, sem fazer esforço algum. Não é isso. Herdar é ter a dignidade de um comportamento que nos faça merecedores. Isso é que é herdar. Herdar não é simplesmente receber, é valorizar a oportunidade que Deus nos concede. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo, não desperdiçá-lo de maneira alguma, voltarmos-nos para a produção de algo que é benéfico ao outro e a nós mesmos, ocuparmos valiosamente cada segundo da nossa existência. Isso é herdar. É como se recebêssemos algo que nos é emprestado, porque nós somos usufrutuários. Nós não somos detentores proprietários. Deus nos concede como um empréstimo para a gente fazer o uso, o bom uso. E seremos responsáveis por esse uso, seja ele bom, seja ele mau. E é por isso que há necessidade da reencarnação. Porque a reencarnação, quando os espíritos respondem também no sentido do progresso, da evolução, que é necessária a encarnação para isso, e a reencarnação também para essa finalidade. Mas a primeira palavra que se coloca quando se fala da reencarnação, qual o fim objetivado com a reencarnação, na questão 167, a palavra é... Nós estamos no planeta do que mesmo, meus irmãos? Planeta do quê? Invertam, por favor. O planeta é de... Estão chocados, não estão? Faz uma diferença? Faz? Faz ou não faz diferença? Faz. Por que que faz? O planeta é de expiação e de provas, conforme classificado no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós estamos no segundo nível, depois dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. O segundo nível é o planeta de expiação e de provas, onde há o império do mal. Aí dá para ver um pouquinho entendendo a nossa realidade, não é? Por que que nós estamos assim ainda? Por que que expiação vem em primeiro lugar? Porque toda expiação é uma... Vou repetir para vocês completarem, por favor. Toda expiação é uma... Muito bem, mas nem toda é uma... Entenderam? O pessoal que está acompanhando aí pela internet também entendeu? Veja lá. Esse é o esclarecimento que Allan Kardec faz no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de bem-aventurados os aflitos. Já deixa a distinção clara entre expiação e prova. E vem Emmanuel complementar o ensino e o Consolador para nos deixar absolutamente claro, nítido, essa distinção. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Então é bom entender o que é uma prova. É um teste, é uma oportunidade. Nós somos submetidos a uma situação, uma circunstância, a um desafio necessário a um enfrentamento próprio para saber se nós estamos em condições de seguir em frente. A nossa trajetória evolutiva, o caminho ascensional é feito de provas. A gente precisa provar. Nós espíritas especialmente, né? A gente vive espiando e provando o tempo todo, né? Vocês lancharam agora? Ninguém lanchou, né? Essa prova é um teste. É uma oportunidade, é um desafio para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Como é que nós vamos aferir o nosso conhecimento se a gente não for testado, não for provado? Por isso, o teste que nos vem. Agora, o que é expiação? Se é uma prova também. É, de fato, é uma prova a expiação, mas que tem a ver com o passado. Ou seja, com algo que a gente já viveu, mas um passado de faltas, de erros, de equívocos. E aí vem agora a expiação para nós acertarmos o quê? As contas. Perante quem?
A nossa própria consciência. O livro Ação e Reação nos deixa claro. E aí vai um conceito. Por que que o título do livro é Ação e Reação? Para mostrar realmente a lei da física, que quando a gente faz alguma coisa, não é? Aquele movimento que você faz no sentido, ele acaba retornando para você na mesma intensidade, mas no sentido contrário. Então você faz, você recebe. A lei de ação e reação nos dá, assim, grosso modo, esse entendimento. Só que a lei de causa e efeito, ela engloba a ação e reação, essa lei da física, complementando com o tempo. O diferencial na lei de causa e efeito com relação à ação e reação é o tempo que a sabedoria divina nos enseja para que nós resgatemos as nossas dívidas, paguemos as nossas contas. Por isso, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, é a primeira palavra. É preciso pagar a conta, é preciso zerar o saldo. E lá no Código Penal da Vida Futura, na primeira parte de O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, 33 artigos sobre o Código Penal da Vida Futura. É uma maravilha, não é? E nos itens 15, 16, 17 aproximadamente, vai se falar daquilo que a gente sabe. Quando a gente comete um erro, o que é preciso fazer, hein, meus irmãos? Qual o primeiro passo? Cometemos um erro. A gente nem precisa falar sobre isso, porque aqui ninguém erra, não é? Ninguém comete erro, mas só para a gente se ilustrar um pouquinho, cometemos um erro ainda hoje, quem sabe, não é? Aí a nossa consciência vem e acusa alguma coisa. É o tribunal da consciência. Eu não conhecia o Espiritismo. Até que eu não conhecesse o Espiritismo, estava tudo bem. Conheci o Espiritismo, agora minha vida virou um inferno. Já ouviram isso? Já pronunciamos isso em algum momento? Virou um inferno por quê? Porque a gente tinha a consciência obnubilada, a consciência ensombrada, ela ainda apagada, que de repente começa a despertar porque vem a luz do esclarecimento. Aí chega essa luz e a gente tem que se tocar. Meu Deus, eu não posso ser tão raivoso, colérico, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser um pouco mais paciente, mais tolerante com o meu próximo. Eu não posso empregar no poder de autoridade que eu tenho a violência em hipótese alguma. Eu tenho que trabalhar para uma comunicação não violenta, eu tenho que trabalhar para uma segurança que eleve exatamente a capacidade de nós gerarmos a segurança no próximo, não a instabilidade emocional, não a ponto dele, inclusive, reagir na ação e reação. Nós tomemos cuidado com isso, porque nós somos corresponsáveis pelo que estamos gerando, pelo que estamos provocando. E aí a gente vai, então, cometer um erro. E agora? Essa consciência que nos aponta o caminho para Deus vai nos fazer a necessidade de resgatar, não é? De pagar essa conta. Só que a gente tem que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Reconhecer. Reconhecer, não é? Que não foi paciente, que não foi tolerante, que não foi manso, que deixou se manifestar esse animal raivoso e nós o alimentamos naquele momento, mais do que o outro lado que a gente poderia ter trabalhado, essa paciência, essa serenidade, essa tranquilidade. No entanto, nos deixamos arvorar pela força, resultado do orgulho, da vaidade, porque a gente não suporta. Você sabe com quem você está falando? Mesmo que a gente não diga isso, porque a gente não tem essa autoridade, no fundo a gente pensa. Onde já se viu enfrentar uma situação dessa? Por quê? Aí a gente tem até algumas razões lógicas que vão nos dar essas causas. Mas a gente tem que pensar muito mais no para que determinadas coisas estão acontecendo na nossa vida. Então, cometemos um erro, é preciso dar o primeiro passo, que é o... Muito bem, isso mesmo. E se eu não falo a palavra aqui, a gente não fala, não desenvolve mais, não é impressionante. Então, vou contar com a colaboração de vocês. Eu choro lágrimas que não são de crocodilo, são lágrimas sinceras, não é? Quando eu cometo um erro, de repente eu me toco, eu reconheço que eu errei. O que eu faço? Já se arrependeram alguma vez? Muitas vezes, não é? A gente vive se arrependendo. É o primeiro passo para a corrigenda. Só que cada arrependimento significa um erro que a gente cometeu. Não basta se arrepender. É preciso a gente dar o segundo passo,
que a lei de causa e efeito nos enseja, queiramos ou não, que é chamada expiação. Vem, você cometeu um erro? Ah, meu amiguinho, a lei lhe impõe, ela não sugere, lhe impõe o quê? O pagamento, o ressarcimento. Você deve, tem que pagar, não tem jeito. Ah, quer dizer que o Espiritismo fala que a gente tem que pagar o que nós devemos, a gente tem que ser punido. Ninguém falou em punição. Não, tudo bem, Campete, punição não, vamos aliviar um pouquinho, a gente tem que ser castigado. Não, não tem que ser castigado. Deus que é Pai, Ele não castiga nem pune. Deus nos liberta. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos, nem as suas dores. Ele quer, sim, as suas satisfações, as suas felicidades. É isso que Deus quer de nós. Quer que sejamos todos felizes. Mas, evidentemente, se nós, de certa maneira, transviamos da lei, saímos do caminho que era o caminho normal, não o caminho comum, o caminho normal, natural. Porque tem muita coisa que é comum, mas não é nem normal nem natural. O natural que está na natureza. O normal caminha para uma natureza também. Agora, o comum é que, às vezes, a maioria faz. E nem sempre o que a maioria faz é correto. Por isso que a gente tem as leis que estabelecem as regras para que a gente possa seguir dentro de um comportamento digno, ético, para fazer o melhor ao nosso alcance. E vamos sendo regulados por isso. Às vezes nem sempre conseguimos compreender. Mas quanto mais quantidades escritas de leis nós temos, vai denotando ainda a nossa necessidade de correção. Então, cometer um erro, você vai ter que resgatar aquele erro. Só que antes de resgatar, eu preciso me arrepender. Reconheci que errei. Ótimo. Ah, já estou salvo. O que é estar salvo? Não. Você precisa agora pagar essa conta. Então vai expiar. Vem a expiação. Vem a expiação através do quê? Às vezes de uma situação difícil, dolorida, de enfermidade, alguma coisa que nos coloca à prova diante daquilo em que a gente capitulou anteriormente. Então a prova nos aparece de novo, só que com um novo contexto, num novo ambiente, num novo tempo, numa nova família. Às vezes os espíritos só mudam de vestimenta, mas são aqueles que a gente precisa estar no tete-a-tete, no dia a dia. Expiar é pagar a conta. Muitos batem a nossa porta, não é? Como cobradores. E a gente olha para aquele filho lindo, né? E ainda mais assim, a genética é algo extraordinário, né? Eu me lembro de um diretor de grupo mediúnico, quando nasceu a minha filha, hoje 23 anos, já vai fazer 24. Eu vivia desfilando com a garota, né? Pai tem essas coisas, coruja, para lá e para cá e tal. E ele, dirigente de grupo mediúnico, aquela pessoa séria, olhou assim para mim, olhou para a menina e disse: Geraldo, como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda, com a sua cara. Mas são os milagres da genética, não é? Que são questões espirituais, no fundo, quando a gente vai buscar, como a gente vê em Missionários da Luz, toda essa morfogênese perispirítica, o MOB, como nos ensinava o inesquecível Hernani Guimarães de Andrade, o maior pesquisador que a gente já teve no Brasil, dessas questões da espiritualidade, do psiquismo. Então ele dizia que o perispírito é o MOB, o modelo organizador biológico, interpretando os estudos espiritistas e realizando as suas pesquisas, e realmente é isso. E a gente tem essa genética tão linda, olha para o filho, nossa, mas é lindo, né? Nossa cara, né? Então a gente acha lindo assim, nada de narcisismo e tal. Ou diz que é a cara da mãe, né? Que é mais bonita ainda do que a gente. Fica tudo em família. Mas às vezes o que está nascendo ali é um cobrador, não é? Um espírito que vem exatamente para nos apontar a necessidade de expiar, de pagar a conta. E a gente às vezes não entende o motivo, porque não se recorda, mas não significa que a gente não deva, porque a nossa consciência vai apontando o caminho. No sentido da libertação. É preciso se libertar do erro, do equívoco, da consciência de culpa, encontrar o caminho da libertação que está no perdão, está no processo educacional, como Vinícius Pedro de Camargo dizia que educar é remir, é se libertar. E todos estamos nesse processo ascensional. Mas a questão 167, além de expiação, ela responde depois de uma vírgula o seguinte: pelo Espírito de Verdade, além de expiação, o objetivo
da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, ou seja, estamos todos aqui para ascender. Ascender não é pegar fogo, não, é evoluir, é crescer. Às vezes com fogo, sim, que queima, que transforma, que regenera, no entendimento evangélico. Então, o melhoramento progressivo da humanidade. Ora, se a gente comete um erro, se arrepende, e depois dá o segundo passo, que é a expiação pela própria lei de causa e efeito, que o amor de Deus vem e volta, nos dá tempo de acertar, olha, você precisa pagar, meu filho. Pagar o que deve, mas eu estou lhe dando tempo e não vou lhe cobrar juros. Olha que maravilha. Então a gente se prepara, vem, paga essa conta, não é? Espiou, estava com saldo negativo, zerou o saldo. Mas é preciso algo além. O progresso, a ascensão, ela se constitui também do quê? De méritos, de conquistas que nós realizamos ao longo da nossa caminhada. Por isso que o Código Penal da Vida Futura, alinhado aí com o Livro dos Espíritos, o melhoramento progressivo da humanidade, é necessário então, além de ter o arrependimento e a expiação, é preciso partir para o terceiro ponto fundamental que vai denotar realmente o nosso processo evolutivo, que é a reparação. Reparação. Não é a mesma coisa que expiação. A gente pode, às vezes, ao expiar, também ter a oportunidade de reparar. Mas quando a gente expia, a gente zera o saldo, não deve mais. Mas é preciso, para evoluir, ter o crédito, o mérito da ação própria. Então Deus nos dá a oportunidade da gente voltar aos pontos onde destruiu para construir, onde espalhou a discórdia para agora levar o entendimento, onde nós fomos motivos de escândalo que provocou, de repente, destruições, para agora levantar a construção gradativa. Porque toda a construção, como nos ensina Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, necessariamente passa pela desconstrução. É preciso desconstruir para construir. Ainda mais nós, nessas diversas experiências reencarnatórias, em que cometemos tantos equívocos, a gente precisa estar se reconstruindo o tempo todo, mas de maneira que seja de uma decisão nossa. E chegar o momento que nós estamos reconstruídos com relação àquele quesito, àquela qualidade, àquela virtude, e vamos seguir em frente, porque novos desafios virão. Então essa é a reparação. Onde você fez o mal, você volta para fazer o bem. E a lei de causa e efeito sempre atuando, porque está atenta ao nosso comportamento. Nós estamos conectados com a lei divina, porque Deus está dentro de nós, na nossa consciência, como nos ensina Joana de Ângeles também. Às vezes a gente fica pensando, onde é que está a consciência? Fica procurando a consciência. Ela diz que a consciência acaba refletindo o ser integralmente. Porque a consciência vai se manifestar não apenas em termos da inteligência, mas também do sentimento e também das ações, principalmente, que nós vamos empreender no dia a dia. E a gente fica assim, ora, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vocês podem repetir espontaneamente comigo, por favor? Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De novo, por favor. Bem-aventurados. A terra, a terra. Está ecoando a terra. O que significa a terra? A terra é a nossa morada, é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa escola, é a nossa oficina de trabalho, é o nosso hospital. A terra é o nosso templo, onde nós nos conectamos com Deus. A terra é essa mãe Gaia, que Jesus, pelo seu psiquismo puro, nos concedeu como um empréstimo para a gente valorizar cada momento da nossa existência. Quantas vidas nós temos, meus irmãos? Quantas vidas? Alguém pode dizer, por favor? O pessoal está tímido assim, não é?
Quantas vidas nós temos? Uma apenas, que é a vida espiritual. Uma vez tendo sido criados por Deus, em algum momento que a gente não sabe, como nos ensina Emmanuel, vai lá buscar desde os nossos estágios ainda na condição de princípio espiritual, nos reinos minerais, dos intermediários para os vegetais, o reino vegetal, depois nos intermediários até chegar ao animal, e depois o hominal, com todas as suas intermediações, até chegar à angelitude. O que vem depois da angelitude a gente não sabe, o que vem antes do mineral também não sabemos. Mas como espíritos que fomos criados, espíritos simples e ignorantes, no momento em que nos tornamos espíritos efetivamente, pela bondade de Deus, com a conquista de tudo que vem anteriormente na evolução anímica, nos estágios inferiores, que a gente chama mais abençoados, a gente estagiando como princípio espiritual até chegar à individualidade, até chegar ao estado de espírito como nós somos, temos a consciência da nossa individualidade e aí sim adquirirmos a razão nesse processo de conquista, e com a razão adquirimos também o livre-arbítrio e por isso sermos responsáveis relativamente pela inteligência que já temos, pela razão que temos, e aprendemos então a necessidade de nos domar. Alguns até dizem assim, são milhões e milhões, quiçá bilhões de anos, por essas experiências anteriores, em que fomos nos desenvolvendo com tanta animalidade, com tanta preservação de nós mesmos, que quando chegamos a esse estágio do reino nominal, a gente enfrenta ainda muitas dificuldades em nos domar, em nos educar, porque nós temos um passado, nós temos uma ancestralidade, mas acontece que Deus, na sua sabedoria, concedeu a este ser único, que é o ser humano, o dom dele ser indivíduo, de ser único. Como nos ensina Emmanuel, Deus não cria duplicatas, apenas originais. Todos nós somos originais. E mais do que isso, no presente momento, cada um de nós é a versão mais avançada que pode ter de si mesmo. Querem aplaudir, por favor? Estamos aplaudindo a nós mesmos no que a gente ainda vai conquistar, porque é tudo promessa, não é? Mas nós vamos chegar lá. Nós já temos o que já é melhor. Diante das possibilidades, das oportunidades, dos recursos, nada nos falta. Nós estamos no local que devemos estar, na família onde devemos estar, estudando o que precisamos estudar. Aqui nesse momento não é casual, porque é um momento único também. Por isso que jamais esqueceremos esses instantes aqui, porque eles vão ficar gravados. E nós precisamos tirar desse momento o que pode ter de melhor para nós. Como a gente já está na versão mais avançada de nós mesmos, dá para tirar o melhor. Amanhã estaremos numa outra versão mais avançada. Não é aqui uma Xerox, como nos explicou Alberto. É uma versão de nós mesmos. Então é um original nosso aperfeiçoado, porque nós estamos avançando. Ora, como nós herdaremos a terra? Com o que de melhor nós temos, fazendo o melhor uso das nossas potencialidades, aproveitando esses recursos sem desperdício e aplicando a lei que Jesus nos recomenda. A leitura da manhã do Evangelho abriu o capítulo 6, o Cristo Consolador. Basicamente, são as mensagens do Espírito de verdade, ou da verdade, ou a verdade, ou o Espírito que compila as informações que vêm de um conjunto de outras entidades, direcionadas ou dirigidas diretamente por Jesus. Ou o Espírito de verdade, da verdade, ou a verdade é o próprio Jesus. São dúvidas, isso pouco importa. O que mais importa é que quando a gente vai lendo, a gente vai chegando a algumas conclusões, né? Impressionante. O conteúdo é maravilhoso. E ele toma, conforme a leitura do nosso amigo, o capítulo 11, nos versículos 28 a 30 de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é meu jugo, leve é o meu fardo. Jesus nos faz alguma exigência, meus irmãos? Faz alguma exigência em toda a sua bondade? Faz ou não faz? Faz. A única exigência que Jesus faz é exatamente o cumprimento da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amarás a Deus de todo o teu e de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus. O jugo suave, o fardo leve, é a própria mensagem do Cristo quando sentida, quando vivida, quando pregada em nossas ações. Eu me recordo de uma vez que entrei na Federação Espírita Brasileira num trabalho matinal e sempre recebido por um amigo muito querido que nos dá aquele abraço passe. Não sei se vocês já receberam. O abraço passe de homem é aquele abraço carinhoso que sai tapa para tudo quanto é lado, né? É uma forma ainda de dizer que os brutos também amam. Só que naquele dia, além desse abraço, ele fez aquela forquilha e me segurou. Eu falei, meu Deus do céu, tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, pronto, onde é que eu errei agora? Estou me recordando aqui, e ele falava inspirado, não casual, evidentemente, de um grande lidador da doutrina espírita, um companheiro pioneiro dos trabalhos da divulgação, que dizia o seguinte, que nós, em relação ao Espiritismo, passamos por 3 fases. A primeira fase é quando a gente entra no Espiritismo. Interessante, né? Quando a gente entra no Espiritismo, a gente começa a conhecer a mensagem, fica deslumbrado, fica maravilhado, começa a ler uma coisa ou outra, assiste às palestras, toma passe, convida um amigo, de repente quer converter os outros, não é? É importante a gente, olha só que maravilha, você entrou no Espiritismo. A segunda fase é quando o Espiritismo entra em nós. Aí a gente já começa a pensar um pouco mais, a refletir, a sentir a importância daquela mensagem, do seu conteúdo. Filosoficamente a gente vai compreender, nossa, é um estudo que nos esclarece, que nos desperta, a consciência começa a se abrir, a gente vê o tanto que é responsável, não tem como fugir mais, não é? E a terceira fase, meus irmãos, qual é? A primeira a gente entra no Espiritismo, a segunda o Espiritismo entra em nós. Vamos fazer uma conexão, fazer a conexão com as fases do Espiritismo como revelação aqui na Terra. A primeira foi através do quê? Da fenomenologia, não foi? Os fenômenos, as manifestações dos espíritos, para dizer, nós estamos aqui, nós somos espíritos, não é? Nós somos inteligências. E aquilo tudo chamava atenção, as pessoas despertavam, porque só que a maioria tinha interesses gratuitos, apenas não sérios, mas quando Kardec chega, começa a formular perguntas sérias, os espíritos brincalhões que atendiam as perguntas pueris são substituídos, porque até tentaram responder as perguntas, mas não davam conta. Então a plateia espiritual também foi substituída à medida que os encarnados se substituíram, que agora são questões históricas, artísticas, culturais, filosóficas, científicas, religiosas, humanistas, psicológicas. Precisa ter alguém que vá ter condições de responder. E é tão interessante, meus irmãos, que Divaldo nos esclarece no Conselho Federativo Nacional, numa entrevista que foi dada em 2002, há, portanto, 15 anos, ele nos diz que Kardec estava no nível dos espíritos que respondiam as perguntas, só que alguém tinha que perguntar.
E para fazer as perguntas que Kardec fez, tem que entender do assunto, não é não? Por isso que a gente tira o chapéu para esse missionário. Um verdadeiro mestre, realmente, sem cultuar imagens, evidentemente, mas reconhecendo o trabalho missionário. Então ele diz, depois que ele começa a formular as perguntas e constitui os livros, materializando para nós essa doutrina, que é a da revelação dos espíritos superiores, a gente entra numa segunda fase, que é a chamada fase da filosofia, do estudo, não é isso? Da reflexão. Tem a necessidade de despertar para isso. Então a correlação conosco. Pelos fenômenos, às vezes a gente é chamado a atenção, entra lá no espiritismo, fica curioso, fica vendo e tal. Depois começa a estudar, a fase do estudo da filosofia, a gente começa a refletir, a pensar, a ver a importância de estudo. Qual é a terceira fase do espiritismo e também de nós em relação ao espiritismo, o espiritismo em relação a nós? Vivenciar. Então são as consequências morais daquele conteúdo. O espiritismo decodifica o Evangelho de Jesus. E é preciso que nos nossos estudos aprendamos a decodificar Allan Kardec, desconhecido da maioria dos espíritas ainda, infelizmente. A gente cita muitos estudiosos, muitas teorias extremamente importantes, mas há necessidade de fazer a conexão com Allan Kardec, com a doutrina espírita. E às vezes a gente vai pensar, descobrir o quê? Vamos buscar. A base, a essência já estava ali. E a essência é exatamente o quê? Dizer da necessidade dessas consequências filosófico-morais. Quais são essas consequências? A aplicação, a vivência, a transformação. Então, além da gente entrar no Espiritismo, o Espiritismo entrar em nós, a terceira fase é quando o Espiritismo sai de nós, pelas nossas ações, pelos nossos exemplos, pela nossa transformação. Então, há necessidade de nós buscarmos dentro de nós os elementos que são talvez os mais dúbios, confusos, conflitivos, angustiantes, para buscar o entendimento. Os porquês a gente pode ter pela razão. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu ainda fico colérico quando eu não deveria? Por que eu perco a paciência quando eu já sei que eu não deveria? Por que eu não dou conta de viver a mensagem, não é? A gente só vai se dar conta disso depois que erra. No instante vem aquilo, opa, então já chama atenção, vamos ficar atentos. Vamos colocar o pensamento em prol de uma vida mais equilibrada. E Emmanuel nos diz, no capítulo de Pensamento e Vida, quando ele fala de hábito, olha só que interessante, que é o capítulo 20. Ele diz assim, toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele dá o exemplo desde a manjedoura, estabelece o hábito da simplicidade, da humildade, desde aquele princípio, já dando o exemplo para nós, que é a maior virtude que a gente pode conquistar, é ser humilde. Quando a gente se esbraveja, fica colérico, raivoso, o Evangelho nos ensina, se olhe diante do espelho, ou você vai sentir, ou vai sentir-se assim, um verdadeiro animal, e vai sentir até que você tem um comportamento pueril, infantil, uma coisa tola, ou vai ficar com medo de si mesmo. Então a gente precisa se enxergar, precisa se conhecer. E geralmente esse comportamento é fruto de uma falta de humildade. Porque se a gente for humilde, a gente se coloca efetivamente no lugar em que nós devemos estar. Isso não significa baixa autoestima, inclusive é reconhecer a nossa potencialidade. Quem nós somos? O que é que nós estamos fazendo? Então nós vamos buscando as explicações, os porquês e vamos encontrando. Estamos aqui hoje não por acaso, existe uma razão, a lei de causa e efeito funciona, tudo tem o seu motivo. Se estamos sofrendo hoje é porque no passado, certamente, nós infringimos a lei e hoje vem Deus com essa misericórdia para nos dar oportunidade, ou quem sabe, até como uma prova para a gente dar o testemunho, as provas de fogo que a gente enfrenta. Isso tudo a gente vai buscando as razões e à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da necessidade da gente progredir, nós vamos entendendo. Aí está o exemplo de Jesus.
desde a manjedoura, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência. Jesus demonstra paciência e serenidade em toda a sua trajetória. Quando crucificado, diante do povo ensandecido, alguns entristecidos, disse o Cristo, se dirigindo aos céus: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos perdoar, meus irmãos, o nosso próximo, ser tolerante, compassivo. A mensagem do capítulo 17 do Evangelho, no item 10, fala do homem no mundo. A primeira frase diz assim: quando a gente quer ter o apoio da espiritualidade superior, é preciso que a gente seja compassivo com o próximo. A melhor maneira de angariar a simpatia dos bons espíritos é tendo compaixão, é perdoando, é tolerando, é compreendendo. E isso também para nós mesmos. Para nós mesmos, vamos nos perdoar. Não vamos estabelecer uma consciência que nos julga, que nos pune, uma consciência de culpa. Mas vamos reconhecer também os nossos limites e vamos pensar não no porquê, mas no para quê. O para que tudo isso está acontecendo. Jesus nos deu o roteiro, que é o seu próprio Evangelho. Há necessidade da humildade. Há necessidade de sermos serenos, de sermos pacientes. Com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. É para isso que existe a mensagem de Jesus. E essa exigência que Ele nos faz para o nosso próprio bem é exatamente no sentido de que nós amemo-nos uns aos outros, de que a gente aprenda a se desprender do que de fato não nos é importante, interessante para a espiritualidade. Desapegarmos-nos. O exercício da nossa existência é exatamente esse, é de nos libertarmos, desapegarmos-nos, desprendermos-nos e nos sentirmos felizes, sem julgamentos, sem cobranças, sem nos colocarmos como aqueles inimigos diante dos outros, mesmo que os tenhamos, mesmo que os adversários se manifestem, mantenhamos a calma, a serenidade, a mansuetude e possamos recorrer a esse divino amigo e mestre Jesus nos momentos em que a dor bater mais forte, em que a aflição nos visitar a intimidade com uma solicitação da prova, da expiação, do resgate e da reparação. E possamos, numa conversa íntima, no altar do nosso coração, dizer: Jesus, ah, Jesus, como a vida me anima e sorri, quando tudo é tão fácil, me lembro tão facilmente de Ti. Ah, Jesus, mas quando a dor bate à porta, tenho temor de não me lembrar de Ti. Quando a força do mundo eu sentir me faltar, recorda, meu Mestre, que estás a me olhar e que eu possa então, diante da dor e da aflição, lembrar-me de Ti, encontrar-te no meu coração. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.